Como obter o CNPJ religioso para o seu instituto xamânico? Esse vídeo é apenas para tirar as dúvidas sobre como obter o seu CNPJ religioso. Lembrando que as medicinas da floresta devem ser respeitadas. Não é apenas com um cursinho online que você pode se achar no direito e na responsabilidade de sair servindo ayahuasca por aí. Na atualidade, tem muitos dirigentes Nutella que acham que servir ayahuasca é apenas dar um copinho para a pessoa, dar um play no rádio e deixar a pessoa se revirando na força. Mas se você leva a pessoa para uma viagem, é de sua responsabilidade trazê-la de volta em segurança. Então, se você sente o chamado de fundar o seu instituto, pergunte-se antes se você realmente está preparado para isso. Você tem noção de como são os procedimentos de ressuscitação de uma pessoa caso ela tenha um ataque cardíaco? Se a pessoa entrar num surto psicótico, você sabe acalmá-la, você sabe trazê-la de volta daquele surto psicótico, você sabe guiar a mente dela pelos caminhos negativos que ela possa tomar? Tenha responsabilidade. Para que vocês me conheçam um pouco mais, meu nome é Atail, sou formado em Direito pela Universidade Sudoeste Paulista do Estado, UniFSP. Já estou à frente do Instituto Espiritual Beija-Flor, na cidade de Avaré, desde 2018. A primeira coisa que vocês devem procurar saber é que um instituto xamânico, no papel, é uma igreja, por ser um centro religioso. Então, os trâmites para fundar um instituto xamânico são os mesmos trâmites de fundar uma igreja. Precisa haver um diretor espiritual, que seria o pastor, e precisa haver a diretoria executiva, com secretário, tesoureiro e os demais cargos que possam ser criados dentro do instituto. Os cargos da diretoria executiva dependerão de quais os objetivos de cada instituto. A princípio, os principais são diretor executivo, secretário e tesoureiro. E esses cargos são necessários porque são eles que vão, por exemplo, contratar funcionários para o instituto. Se o instituto, por exemplo, precisar de um enfermeiro, de um psiquiatra, de um psicólogo, pois é muito importante um psicólogo, por exemplo, ou um psiquiatra para analisar casos de esquizofrenia, casos de surtos psicóticos e se precisar contratar um psiquiatra. Então, é a diretoria executiva que vai ser responsável por contratados dentro do instituto. Tá ok? Sem dúvidas até aqui? Então, sem mais delongas, vamos para os papéis. O primeiro papel para dar o pontapé inicial no CNPJ do seu instituto se chama Carta Convite. Carta Convite. Eu separei umas cópias dos papéis quando eu tirei o meu CNPJ para ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. Então essa é a Carta Convite de quando eu fui tirar o CNPJ do meu instituto. Carta Convite. Essa carta convite, você vai convidar todos os possíveis interessados para a aprovação do Estatuto Social e para a constituição do Instituto. Essa carta deverá ser publicada e fixada em um local público, como, por exemplo, num poste da cidade, ou quem faz uma faculdade, por exemplo, ou vai no mural de uma prefeitura, pede autorização da prefeitura. Olha, eu posso colocar a carta convite fixada no mural? Ou se você já tem em público interessados, ou se você já serve as medicinas, mas ainda não tem o seu CNPJ, ligue para as pessoas e comunique elas. Geralmente, as pessoas fazem essa reunião? Não. Romanticamente falando, é lindo que aconteça essa reunião. É preciso que aconteça para unir as pessoas, para serem discutidas as propostas do Instituto. Porém,
nunca acontecem essas reuniões. Aí você me pergunta, nossa, mas então quer dizer que é tudo uma mentira? Sim, porque os papéis são somente para formalizar para a lei entender que foi feita uma reunião, que há pessoas interessadas em fundar aquele centro religioso. Mas nunca acontecem essas reuniões. Essa carta convite, ela precisa ser publicada com pelo menos 10 dias de antecedência da reunião de fundação do seu instituto. Então vou fazer uma breve leitura de como é uma carta convite. Você escreve no cabeçalho carta convite, o nome da cidade, a data. Prezados, temos a grata satisfação de convidá-los para a Assembleia de Constituição do Instituto, que será realizado conforme segue. Dia, tal, hora, tal, local, tal, CEP tal, cidade tal. Informamos que a pauta da Assembleia será a seguinte: revisão e aprovação do Estatuto do Instituto tal. Composição de chapa e eleição da primeira diretoria do Instituto tal. Posse da diretoria do Instituto tal. Contamos com a presença de todos, atenciosamente, nome e assinatura da pessoa que publicou, que no caso vai ser o responsável pelo Instituto. Simples assim. Feito isso, você vai precisar ter pronto o Estatuto Social, ou pelo menos já ter dado o pontapé inicial no Estatuto Social. O que é o Estatuto Social? É o livro de leis do seu instituto. Por exemplo, se você estiver fazendo uma cerimônia, chegar uma pessoa que for consagrar com você, e de repente ela xinga todo mundo lá no meio da cerimônia, vira ao altar e quebra todas as imagens, qual é a punição que essa pessoa vai sofrer? Ela não vai poder mais frequentar as cerimônias? Ela vai ser expulsa dali na hora? Ela tem que sofrer uma penalidade. E essa penalidade vai ter um artigo específico dentro do Estatuto Social do seu instituto. E mais do que isso, o Estatuto Social vai dizer quais são os objetivos do seu instituto. Se o objetivo do seu instituto é tratar pessoas com depressão, é respeitar todas as doutrinas e religiões, ou é levar somente o conhecimento dos povos originários, o xamanismo. Lembrando que a lei proíbe a utilização da ayahuasca em contexto terapêutico. Então, o Instituto não vai poder tratar pessoas com depressão utilizando a medicina ayahuasca. Porém, nada impede o Instituto receber pessoas com depressão para realizar terapias integrativas. Você pode realizar várias atividades com essas pessoas, como meditações, palestras de conscientização sobre a depressão. Atividade física é muito importante. Se, por exemplo, o seu instituto tem como objetivo criar construções ecológicas, uma ecochácara, fazer um reflorestamento, se você vai ter algum projeto social, porque de acordo com os objetivos que você colocar dentro do seu estatuto social, você pode conseguir patrocínios dos órgãos governamentais. Afinal, se você, por exemplo, criar um projeto social para acolher dependentes químicos e começar a tratá-los, isso é uma responsabilidade do governo. Mas o governo não faz. Então, o governo vê que você está fazendo e começa a destinar verbas para o seu instituto para que você consiga desenvolver um trabalho junto aos dependentes químicos. Então, dentro dos objetivos, é muito importante o caráter social e sem fins lucrativos. O cargo de diretor espiritual, ele pode ser cumulado, ou seja, o diretor espiritual pode ser a mesma pessoa do diretor executivo. Repito, o diretor espiritual pode também ser diretor executivo. Ele só não vai poder ser diretor espiritual e secretário, ou
diretor espiritual e tesoureiro, ou diretor executivo e secretário, ou diretor executivo e tesoureiro. Então, recapitulando, você vai precisar fazer uma carta convite para convidar as pessoas para a reunião de fundação do Instituto e para aprovar o Estatuto Social. Na reunião, você vai ter que ter uma lista de presença. Uma lista de presença com a data da reunião. Essa lista de presença vai precisar ter o nome, o RG e o CPF de todos os presentes. Na reunião, o secretário escolhido vai precisar fazer uma ata. O que é uma ata? A ata é um resumo do que foi feito na reunião. Mas como eu falei, essas reuniões nunca acontecem. Então, a ata é mais para contar uma historinha do que teria acontecido se a reunião tivesse sido feita. Então, este é o exemplo de ata com a assinatura e o carimbo de um advogado e a rúbrica da secretária, no caso, e a rúbrica do diretor espiritual. É uma ata simples, de uma folha, atrás assinada pelo diretor, secretário e tesoureiro. Na ata da Assembleia, vai contar o que aconteceu na reunião. No caso aqui, às 21 horas, no endereço tal, reuniram-se na qualidade de fundadores os senhores tal, RG tal, CPF tal, domicílio na rua tal, no bairro tal, na cidade tal. Qualifica todos os presentes, todos os membros fundadores. Em seguida, submeteu à votação a denominação do Estatuto Social, do Instituto, tal. Enfim, conta tudo o que foi feito. E por fim, o presidente eleito para a diretoria executiva assina, o secretário que fez a ata assina, o tesoureiro eleito assina. Do outro lado, essa aqui é uma cópia do Estatuto Social do Instituto em questão, com uma rúbrica do diretor espiritual, no caso sou eu, assinatura, carimbo da OAB e o número do advogado que assinou na época. No final, assinatura completa do advogado, nome completo e o número dele. Feito isso, você vai pegar o Estatuto Social grampeadinho, do jeito que está aqui. Eu coloquei uma folha sulfite aqui só para protegê-lo, a cópia, né? Vai pegar a ata da Assembleia, vai pegar a lista de presença, pega a carta convite, tira uma cópia da resolução do CONAD, porque nenhum cartório de registro é obrigado a saber que a ayahuasca é legalizada para uso religioso. Então, para qualquer dúvida que o cartorário tiver, será que ele registra? Será que ele não autoriza ou autoriza o registro? Já está aqui para ele ler que ele pode autorizar. Então, coloca aqui. Em seguida, você vai fazer um documento, cartório de registro civil de pessoas jurídicas da comarca, do local aonde você vai registrar o seu instituto. Se você é de Pindamonhangabas, você vai ir até o cartório de registro civil de pessoas jurídicas da comarca de Pindamonhangaba e coloca aqui por cima. Esse documento que você vai fazer para o cartório é um documento simples que você vai endereçar para o oficial de registro do cartório. Então vai ficar Ilmo Senhor. O que é Ilmo? É ilustríssimo. Ilustríssimo. Ilmo Senhor Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de tal.
fulano de tal, e-mail, telefone, profissão, nacionalidade, estado civil, RG, CPF, residente na rua tal, bairro tal, CEP tal, cidade e estado. Representante do instituto tal, com sede na rua tal, número tal, bairro tal, CEP tal. Venho requerer nos termos do artigo 121 da Lei 6.015/73 e da Lei 10.406 de 2002, o registro/averbação do instrumento anexo, juntando 3 vias de igual teor e forma. Nestes termos, pede deferimento. Cidade, dia, mês, ano, embaixo, assinatura do representante legal. E assina embaixo você que vai ser o representante legal. Então pegue tudo isso, leve até o Xerox e faça mais 2 cópias. 1 e 2. Então vai ficar esse e mais 2. E leve 3. Leve as 3 até o cartório para ser registrado. Geralmente, o cartório vai pedir para você deixar os papéis lá, para eles avaliarem, para ver se não está faltando alguma coisa, para ver se o documento foi feito corretamente, e irão falar para você deixar o seu contato, porque dentro de alguns dias eles irão ligar para você falando, olha, tá tudo bem, você pode vir aqui porque o seu registro será feito. Ou dentro de alguns dias eles irão ligar para você pedindo para você mudar algum conteúdo do Estatuto Social, porque provavelmente eles acharam que não está correto. Então você vai ter que mudar algum conteúdo. E você vai ter um prazo para mudar e levar de volta para o cartório para se adequar às normas do cartório. Isso varia muito de cartório para cartório. Há alguns oficiais de cartórios que seguem algumas regras um pouco mais rígidas. Alguns já são mais flexíveis. Porém, se adequando aos pedidos que eles lhe fizerem, não vai haver dificuldade alguma em registrar o seu instituto. Após sair o registro do seu instituto, você pode ir até um contador para expedir o CNPJ do seu instituto. Porém, os contadores cobram esse serviço. Para quem não tem condições ainda de arcar com essas despesas, meu conselho é que acesse o portal ECAC da Receita Federal, ECAC, E-CAC, da Receita Federal. Por lá, você pode requerer o CNPJ do seu instituto, desde que você envie cópias dos registros do seu instituto. E é importante para que você não seja cobrado por esse serviço e adquirir o seu CNPJ no portal ECAC, o seu instituto não tenha fins lucrativos. Seu instituto não pode ter fins lucrativos. E o que seria o fim lucrativo? Seria uma empresa prestadora de serviço, ou seja, seria no caso o contrato social, mas não teria o estatuto social. Então, no caso do estatuto social, teria no lugar um contrato social. As pessoas contratariam os serviços da empresa e do terapeuta para se curarem. Ou seja, quem tem dinheiro tem direito de participar das cerimônias, quem não tem dinheiro não tem o direito de participar das cerimônias. Bom, é isso, pessoal. Espero que eu tenha tirado pelo menos um pouquinho da dúvida que a maioria tem sobre como obter o CNPJ do seu instituto. Me coloco à disposição para tirar maiores dúvidas. É só me enviar uma mensagem, me adicionar nas redes sociais. E lembrem-se sempre, as medicinas não são brincadeira. Eu vou avaliar muito bem as pessoas que vierem me pedir ajuda. Não é para qualquer um
que eu vou oferecer a minha ajuda. Se eu ver que a pessoa não está preparada para oferecer as medicinas, que ela está ali para desrespeitar, para brincar e para ganhar dinheiro em cima das medicinas, não contem com a minha ajuda. Gratidão a todos, um forte abraço e até breve.